Talvez você chegou nesse vídeo porque você está passando por um momento doloroso de luto. E primeiramente eu quero te dizer meus sentimentos por isso. Eu estou aqui hoje para dividir uma experiência de um luto que eu tenho passado recentemente e também trazer para você as maneiras que eu tenho encontrado para melhor lidar com tudo isso e poder continuar. Hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo, está fazendo 40 dias que eu perdi a minha cachorrinha, a Meg, uma Yorkshire com 15 anos de idade, que para mim, sim, era a minha filhinha, a minha companheira, que era tudo para mim. E talvez você pense assim, mas você perdeu a sua cachorra, mas eu perdi o meu pai, a minha mãe, um irmão ou até mesmo um filho. Mas calma, não saia desse vídeo, porque eu tenho algo importante para te falar. Tenho algo importante para dividir com você. Se você perdeu o seu pai ou a sua mãe, eu sinto muito por isso, eu entendo a sua dor, porque eu também já perdi a minha mãe e o meu pai. E se você perdeu o seu filho, eu sinto muito por isso. Eu não vivi essa experiência. E mesmo assim, ainda acredito que deve ser um dos piores lutos, porque não segue uma ordem natural, né? Mas eu convivi com algumas mulheres que perderam seus filhos precocemente. Uma amiga que perdeu seu filho ainda jovem, e a outra pessoa tão importante para mim, que foi a minha mãe, que perdeu o meu irmão mais velho, ainda jovem, e que também perdeu um bebezinho por aborto espontâneo. Então, eu e a minha família pudemos ver, mesmo com essa mulher forte que ela sempre foi, carregava no seu olhar a dor de uma mãe que perdeu seus filhos. O olhar dela que demonstrava aquela dor que teve que ser muitas vezes engolida, reprimida. E de repente você está aqui e você nesse momento não está vivendo nenhum luto desse tipo, mas pode ser que, assim como eu, você está vivendo a perda de um pet ou até mesmo uma demissão do seu trabalho, um projeto que foi interrompido, um divórcio ou um término de relacionamento. Hoje eu estou aqui não para trazer um conhecimento técnico, porque eu não sou especialista em luto, eu não sou psicóloga, eu trabalho com algumas técnicas integrativas, com a saúde integrativa, mas não sou especialista nisso. Eu estou aqui para falar da minha experiência, para falar como uma pessoa que passou por diversos lutos e também trazer para você as maneiras como eu tenho encontrado conforto para lidar com tudo isso. Eu acredito que é muito importante falar sobre o luto, que ele tem que ser algo expressado. Eu acredito na expressão que transforma. Porém, muitas pessoas não têm com quem conversar. Ou até mesmo quando acontece algo assim, é aquela casa que fica um silêncio. Cada um dentro da sua própria dor. E nada se fala a respeito disso. E também muitas pessoas que não têm condições de procurar um psicólogo, de ter um acompanhamento. Eu nunca tive um acompanhamento específico sobre esse assunto. E agora, recentemente, mesmo vivendo intensamente essa dor, eu não busquei especificamente um psicólogo, mas eu procurei outras alternativas e também aplicando as minhas técnicas para eu me fortalecer, ter mais estrutura emocional para me recompor, para lidar com isso e para ter mais entendimento, enfim. Algo importante que eu fiz foi acompanhar pessoas nas redes sociais que eu me identificasse, psicólogas que falam sobre o luto. Inclusive, eu encontrei uma que eu me identifiquei muito e ela coloca sempre aquelas caixinhas de pergunta nos stories e eu aproveitei para perguntar para ela se é normal passar por um luto de pet e reativar outros lutos. Porque eu estava me questionando muito por que parecia que eu estava reativando o luto do meu pai, da minha mãe, de términos. Parece que tudo aflorou intensamente. Eu sou uma pessoa muito mais emocional, mais intensa, mas parece que tudo veio muito mais aflorado. Porque no caso da minha mãe, agora dia 21, vai fazer 15 anos que ela partiu. O meu pai foi em 2002. Então eu questionando por que agora, eu achava que essa dor já estava mais amenizada. O que está acontecendo? E quando essa psicóloga me explicou que o luto pet ele não é reconhecido, eu entendi que eu estava reativando esses outros lutos
para poder validar o que eu estava sentindo, o que eu estava passando. Então, talvez hoje o seu caso seja uma demissão, um término, que você está tendo que passar também por essas fases do luto, né? Aceitação e tudo mais, e está sendo muito intenso para você, porque cada um sabe a sua dor, o quanto isso dói, o quanto isso é intenso. E sabe, gente, uma coisa que eu já vi muito nos meus atendimentos, não só mulheres, mas homens também chorarem quando relembram de perda dos seus pets, na infância ou na adolescência. Tem uma parte no atendimento que eu peço para trazer alguns momentos dolorosos da sua vida. E normalmente, pessoas que perderam pet na infância ou na adolescência trazem esse evento, que é tão marcante, tão doloroso. Então, muitas pessoas até se questionam, assim como eu, de pensar: parece que eu estou sofrendo mais a perda do meu pet, do meu cachorrinho, do meu gatinho, do que quando eu perdi a minha mãe ou o meu pai. Não é uma verdade. Acontece que as nossas vivências dolorosas, né, o nosso corpo, ele acumula essas dores. E pode ser que quando perdeu um pet, reativou esses outros lutos para poder validar. E não só a perda do pet, mas seja qualquer outra situação em que te colocou numa sensação de perda, seja do trabalho, seja de um projeto ou até mesmo de um relacionamento. Então, pode ser uma reativação disso e esse acúmulo, né, das nossas dores. Então, o que eu te falo é que se você puder, que você procure uma ajuda profissional para te acompanhar. Tem psicólogos, inclusive se tiver algum psicólogo me acompanhando aqui, me corrija se eu estiver errada, mas pelo que eu acompanhei nas redes sociais de algumas psicólogas, elas dizem que dentro de 12 meses é natural essa oscilação dessa vivência do luto. O que é importante é se observar para perceber se isso não está se tornando crônico. E se a gente parar para pensar, dentro de um ano são tantas datas importantes que nos fazem sofrer mais, né? Tem o Dia das Mães, Dia dos Pais, tem data do aniversário de quem foi, ou o nosso aniversário que a gente vai passar sem a pessoa, tem Natal, Ano Novo, enfim, são datas importantes que nos fazem lembrar muito da pessoa, sentir muito essa ausência. Então é importante a gente se observar e, se tiver condições e perceber que realmente está precisando desse acompanhamento, procurar ajuda profissional. Mas se você não pode fazer isso, busque outras alternativas de você cuidar de você, do seu emocional, ampliar esse entendimento e se fortalecer durante esse processo, que realmente é muito doloroso. O luto é um negócio complicado, né? É uma sensação de que um membro do nosso corpo foi retirado. E essa nova rotina que a gente se vê sem a pessoa e de perceber quem sou eu agora é bem desafiador. Acompanhando algumas pessoas falando sobre o luto, né, que estão passando por isso, principalmente do luto pet, né? Muitas pessoas dizem assim: eu nunca mais serei a mesma. E a gente nunca mais vai ser a mesma, porque quando aquela pessoa estava na nossa vida, ou quando aquele pet chegou na nossa vida, a gente também se transformou, né? E agora que tudo mudou, a rotina sem essa pessoa, a gente também não vai ser mais a mesma. Eu acredito que é difícil dizer que essa dor vai ser curada, mas eu acredito que ela pode ser transformada. Nós podemos transformar, talvez, sei lá, vamos chamar de... Para uns pode ser saudade, para outros pode ser uma boa lembrança, enfim. É importante a gente dar um nome para isso que a gente vai transformar. Mas eu acredito que é transformar, porque a gente também vai ter que se transformar agora, saber lidar com tudo isso, com essa realidade. Porque o que eu percebi, uma das coisas difíceis nesse processo é você perceber que você não tem mais como expressar aquele amor daquela forma. Então eu me peguei pensando assim: o que eu faço com esse meu amor? Porque existe muito amor aqui, mas como que eu expresso isso agora que não está mais aqui fisicamente? Então eu tenho que aprender a lidar e fazer alguma coisa com esse amor que eu carrego, que eu continuo carregando dentro de mim. Então eu quero trazer para você algumas maneiras que eu encontrei de me fortalecer
e que eu continuo praticando, que tem me ajudado. Eu espero que isso possa te ajudar e de repente você também talvez esteja fazendo algumas práticas que você percebe que está te ajudando. Então você pode deixar nos comentários para nos ajudar também, para me ajudar e ajudar tantas outras pessoas. Uma das práticas que eu já tenho o hábito de fazer há muito tempo, inclusive eu faço isso desde muito novinha, é a escrita. Para mim, a escrita terapêutica é o que me ajuda a organizar as ideias, a colocar os meus sentimentos, as minhas emoções para fora e a organizar tudo isso dentro de mim. E agora, com a perda da Meg, eu aproveitei essa escrita terapêutica para expressar o meu amor, para organizar essas emoções, os sentimentos que eu estava tendo que lidar durante esse processo de luto. Então, isso me ajudou e está me ajudando ainda a pôr isso tudo para fora. Uma outra coisa é conversar com as pessoas próximas da sua confiança, que podem entender a sua dor. É muito complicado porque muitas vezes é cansativo, né? A gente ficar falando demais e as pessoas também ter que ficar ouvindo demais as nossas dores. Isso é cansativo para todo mundo. Então chega uma hora que às vezes a pessoa já não aguenta mais. Mas sempre tem uma pessoa ou outra que você pode confiar, que ela talvez esteja vivendo essa dor com você, né? Então, na medida do possível, você poder expressar e falar sobre isso. É muito importante você colocar para fora. O outro ponto importante é me permitir sentir e me acolher. Porque a gente ouve muitas coisas, né? Tem pessoas que até entram em contato, que falam, os meus sentimentos e tal, mas isso vai passar, ela tá bem agora. É tudo muito importante a gente receber isso, né, essas condolências, esse carinho das pessoas, mas que quando a gente está vivendo nossa dor é intenso. Eu sei que é bem complicado. Então é importante a gente ter essas pessoas que nos acolhem e que nos abraçam mesmo dentro do silêncio. E nada melhor do que a gente mesma se acolher nessa dor. Então eu procurei chorar quando necessário e quando dava, quando não dava, chorar durante o banho. Aliás, a água é algo que nos purifica, que nos ajuda a limpar, né? Então usar esse momento do banho para chorar, ou até mesmo quando não conseguia mesmo, chorava na hora de dormir. E não que eu ainda não chore, né? Mas isso está se amenizando ao decorrer dos dias. E eu me sinto muito mais fortalecida e muito mais conectada com coisas boas com relação a ela. Mas é respeitar e acolher essa dor e sempre acreditando e reforçando que isso vai se amenizar. E uma outra coisa que, enfim, eu dei esse nome, mas podemos dar um outro nome, se sentir mais confortável. Eu coloquei como um ritual de conexão. O que seria isso para mim? Falar com a Meg em voz alta, agradecendo, lembrando de coisas boas que nós vivemos, pegando fotos e, ao invés de remeter às imagens difíceis, dolorosas e ruins, porque no começo, logo após a perda dela, vinha muitas imagens daqueles últimos momentos do sofrimento. Então eu colocava minha cabeça no travesseiro, não conseguia dormir, vinha muitas imagens e eu sofria muito por conta desse sofrimento dela, do que nós vivemos nos últimos dias. Então eu comecei a transformar essas imagens, né, a limpar essas imagens e substituir por imagens melhores, mais agradáveis, felizes que nós vivemos. Então, de pegar fotos e ficar lembrando das coisas boas. Então eu falava, ei Meg, nossa, como você gostava desse brinquedo, nossa Meg, como você gostava de bolinha, que incrível esse dia na praia. Então sempre me conectando com os momentos bons que nós vivemos. Eu percebi e percebo que esses pequenos gestos é o que trazem conforto para mim. E dá uma sensação que essa conexão entre nós duas, ela não foi interrompida por completo. E por último, e não menos importante, aliás, eu diria que eu considero o mais importante, que é em primeiro lugar, é a conexão com Deus. Eu sou uma pessoa muito conectada com Deus, tenho o hábito de fazer as minhas orações. Então, dentro dessas orações, nesse processo de luto, pedindo sempre para Deus
amenizar essa dor, me fortalecer, me dar estrutura emocional, me dar entendimento, me ajudar a amenizar mesmo, para que eu possa seguir com aquilo que eu prometi para Meg, que é continuar vivendo e sorrindo por nós duas, assim como eu fazia quando a minha mãe partiu. A promessa de continuar vivendo por nós, de continuar um legado, aquilo que tem de mais belo, aquilo que tem mais de importante, de mais valoroso, que é o que ela deixou para mim. E todas as pessoas importantes que passaram pela nossa vida, que já se foram, elas deixaram coisas boas. Então, se apegar a essas coisas boas para a gente continuar. Então, quando a gente escolhe fazer isso, porque não é fácil, é doloroso, mas para mim eu percebo que é uma escolha diária de continuar vivendo e sorrindo pela Meg, pela minha mãe, pelo meu pai, por tantas pessoas queridas que passaram pela minha vida, que não estão mais aqui fisicamente. Mas é só assim que eu vou fazer delas uma memória viva, que é carregando essas boas lembranças dentro de mim, aquilo que eu aprendi com elas, né? Aquilo que nós vivemos, essas boas sensações que nós tivemos, as boas memórias. É continuar para dar vida a essas pessoas. Porque essas pessoas, esses animaizinhos, eles não estão aqui mais fisicamente, mas eles vivem através da nossa vida. Então, se você está passando por esse luto, saiba que você não está sozinha, você não está sozinho. Continue escolhendo a sua vida, encontrando o seu próprio jeito de continuar e honrando a memória dessas pessoas, desses pets que se foram, e cuidando de quem ficou, cuidando de quem está com você aqui e agora, e principalmente cuidando de você. E se esse vídeo te tocou de alguma forma, deixa aqui nos comentários, nem que seja apenas com emoji. E se tem alguém que está passando por isso, envie esse vídeo para essa pessoa também, porque é muito importante falar sobre o luto, com mais verdade, com menos pressa e com muito mais amor. Então receba o meu carinho, o meu abraço afetuoso e que Deus te abençoe.